ao programa Contabilizando o Sucesso e no programa de hoje nós vamos falar sobre os princípios contábeis. Eles, que são a viga mestra dessa estrutura, fazem a parte conceitual e dão toda a orientação. Eles são divididos em 6 princípios, que é o princípio da continuidade, o princípio da oportunidade, o registro pelo valor original, o princípio da prudência, o princípio da competência e o princípio da entidade. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Então agora vamos falar sobre o princípio da continuidade. O princípio da continuidade, ele considera que a entidade continuará em operação por tempo indeterminado. Então a gente nunca pode abrir uma empresa com a intenção de já fechá-la ou com a intenção de curto prazo. Tem que sempre imaginar que ela vai ser por prazo indeterminado, sem tempo de fechamento. Que ela vai ser eterna, melhor dizendo. E a gente sempre deve considerar a classificação e a avaliação das variações patrimoniais, tanto qualitativas ou quantitativas. Então vamos seguindo, falando sobre o princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade, ele diz respeito à integridade e à tempestividade dos registros patrimoniais, ou seja, a aplicação do princípio, ele assegura a confiabilidade das informações. Ele diz que nós temos que fazer todos os registros no exato momento em que ocorreu. Não tem como deixar para depois, porque senão as informações não vão ser confiáveis. Se aconteceu, tem que fazer no exato momento, porque senão a gente vai estar inferindo esse princípio. Então agora vamos falar sobre o registro pelo valor original. Os componentes do patrimônio, eles devem ser registrados com base nos valores originais das transações. Ou seja, a avaliação do patrimônio de uma entidade, ela deve ser realizada pelos valores de entrada. E uma vez inserido dentro do patrimônio, o bem, o direito ou a obrigação não poderá ter seu valor modificado. E o valor original, ele vai ser mantido enquanto o bem permanecer no patrimônio. E a baixa desses ativos também deverá ser feita pelo valor da entrada. Seguimos então falando agora sobre o princípio da prudência. O princípio da prudência, ele determina a adoção do menor valor para os elementos do ativo, no caso, seria a venda de um terreno, a gente sempre imagina um valor baixo. Caso seja um valor maior, melhor. Mas caso seja um valor menor, já estava dentro do esperado, né? Já estava dentro dos nossos cálculos. E a adoção do maior valor para os componentes do passivo. No caso, pode ser o processo de um funcionário. A gente sempre imagina o maior valor por uma questão de precaução. Vamos falar um pouquinho então sobre o princípio da competência. O que diz esse princípio da competência? Na verdade, o princípio da competência diz que as despesas e as receitas, elas devem ser apuradas no exato momento em que aconteceu, independente do recebimento ou do desembolso. Então, mesmo que a gente não tenha recebido, mesmo que a pessoa não tenha feito pagamento, a gente tem que sempre fazer essa apuração. Tá certo? Então agora vamos falar sobre o último princípio, mas não menos importante, o princípio da entidade. O princípio da entidade, ele define o patrimônio como objeto da contabilidade, afirmando a autonomia patrimonial. Com isso, enfatiza a necessidade da separação do patrimônio dos sócios com o patrimônio da entidade. Ou seja, não dá para confundir o patrimônio de um com o patrimônio do outro. Eles têm que ser separados. Um exemplo disso é que, na verdade, várias empresas oferecem descontos na compra de carro para pessoas, para empreendedores, para pessoas jurídicas. Então, se o carro, no caso, não for para uso da empresa, não dá para comprar. Independente se for 50% de desconto ou se for 10%, não dá para comprar. Não se pode misturar. Então, gente, encerramos o programa de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, podem mandar um e-mail e nos falamos. Até a próxima!